Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. É com alegria que mais uma vez estamos juntos para repartirmos aqui uma porção da palavra de Deus. Estamos aqui diante do livro de Isaías, no capítulo 6, e a minha versão, a NVI, diz o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Aleluia! Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Esse chamado, esse relato do chamado de Isaías, é um momento onde o quadro de Israel é um quadro de crise, de caos. Havia uma crise política, uma crise econômica, uma crise religiosa, mas parece que Isaías teve o discernimento correto, entendendo que todas as crises eram oriundas da crise espiritual. E nesse texto aqui nós aprendemos coisas extraordinárias para que nós possamos ter a visão da realidade espiritual. Eu proponho 3 lições. A primeira delas é que nós precisamos buscar a face de Deus. Veja que Isaías, certamente um estadista, talvez de uma família nobre, talvez tenha ido ao templo num dia de semana, num dia onde não havia ninguém, não era um sábado, onde havia algumas cerimônias, e nesse momento, então, ele tem a visão da glória de Deus, porque ele buscou a face de Deus. Quando nós buscamos a face de Deus, ele se revela a nós. Ele entendeu, certamente, que não há resposta em nenhum outro lugar a não ser em Deus, para que nós tenhamos a verdadeira visão espiritual de tudo que nos cerca, de tudo que acontece à nossa volta. A segunda grande lição desse texto, ao meu ver, é o momento em que ele reconhece a sua pecaminosidade. Quando ele tem a visão da glória de Deus, ele diz: ai de mim que estou perdido. Noutras versões diz: ai de mim que estou perecendo. Ele certamente reconhecia que era digno da ira de Deus, porque ele era pecador, habitava em meio a uma sociedade pecaminosa. E esse momento em que ele reconhece que ele é pecador, então ele é perdoado. Uma brasa é tirada do altar e toca em seus lábios. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado, nós precisamos reconhecer a nossa culpa. É muito mais fácil nós colocarmos a culpa nas pessoas, nos irmãos, nos líderes, no governo, nas circunstâncias. Ainda que haja erro em outras pessoas, nós precisamos reconhecer que nós também somos pecadores, que nós também somos dignos da ira de Deus, e por isso devemos clamar não justiça, mas misericórdia, porque nesta maldade social eu me incluo. A terceira lição, ela é muito interessante porque trata de um comissionamento. A voz do Senhor, refletindo o conselho da Trindade, diz: quem há de ir por nós? E Isaías, sem hesitar, disse: eis-me aqui, envia-me. Veja que essa grande lição mostra que da mesma forma Deus nos convoca
para fazer a sua obra. Não há momento mais propício para proclamarmos a palavra de Deus, senão o momento em que nós estamos vivendo. As pessoas estão sedentas pela palavra de Deus, os campos estão brancos e nós precisamos pregar a palavra de Deus, trazer boa notícia, isto é, o evangelho, que é o que significa. Portanto, meus queridos irmãos, que nós possamos viver para a glória de Deus, buscando a sua face, reconhecendo os nossos pecados e atendendo sem hesitar o comissionamento de ir e proclamar a sua palavra. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe vocês, e eu concluo mais uma vez com uma oração. Curva a sua fronte. Pai Santo, Pai de amor e de imensa bondade, toda honra, toda glória e todo louvor a Ti pertence, pois só Tu és digno. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoe os nossos pecados, ó Senhor da glória. Ajuda-nos, ó Deus, a buscar a Tua face. Ajuda-nos a reconhecer a nossa miserabilidade, a nossa pecaminosidade. E, ó Senhor Deus, nós nos dispomos a fazer a Tua obra. Portanto, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, prepare o nosso coração para fazermos aquilo, ó Deus, que lhe apraz. Ajuda-nos, ó Deus, a assumirmos que somos embaixadores Teus aqui neste mundo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe.